Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus e feliz pela sua audiência, por você participar semanalmente conosco através das nossas publicações. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Epístolas para o Nosso Tempo. Hoje, na lição de número 5, o tema será Regenerados para Servir, a carta aos Efésios. Paulo destina essa carta à igreja na antiga cidade de Éfeso, situada na atual Turquia, hoje. Era uma colônia grega, a qual se tornou província romana, cuja característica e grande atração da cidade era o culto à deusa Diana. Você pode conferir isso em Atos 19, versículo 28. Paulo escreve essa carta não porque havia alguma disputa ou problema interno. Muito pelo contrário. Como no caso que ocorreu com as outras cartas. Mas para apresentar as doutrinas fundamentais como um resumo da fé cristã, fortalecendo assim a fé daqueles irmãos. Ela foi escrita objetivando mostrar que a unidade da igreja é algo real e possível de ser vivida no dia a dia. E que, por isso, ela expressa seu louvor e apela para que vivamos em santidade e unidade. A igreja é, na visão apresentada pelo apóstolo, uma nova sociedade de Deus vivendo nesse tempo. Não será possível ver todo o conteúdo desta carta, até pelo período ou pouco tempo que nós temos aqui nesta lição durante a gravação. E você pode fazer isso depois, mas calmamente no seu lar, lendo e relendo os textos que vão ser aqui apresentados. Ou seja, não dá para apresentar isso numa só lição, mas vamos tentar extrair de forma significativa algumas questões que podem ser aplicadas para a nossa vida, ok? Vamos ler a Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículos 2 ao 3, versículos 7 ao 10. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é rei sobre toda a terra. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom e misericordioso o tempo todo, ó Pai. Te agradecemos hoje pelo dom da vida, pela oportunidade, mais uma vez, poder estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar, para que possamos compreendê-la melhor. É a oração que eu faço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Paulo escreveu esta carta à igreja de Éfeso e a todos os crentes, a fim de lhes dar um ensino profundo na maneira de nutrir e manter a unidade da igreja. Quis que circulasse essa informação importante em forma escrita, porque ele se achava na prisão e não podia visitar as igrejas pessoalmente. Alguns eruditos consideram-na a composição mais divina da raça humana. Por exemplo, John Stott diz que a carta para os Efésios é a coroa dos escritos de Paulo. William Barclay vê Efésios como a rainha das epístolas paulinas. John McQuay
ilustre presidente do seminário de Princeton, em seus tempos áureos, considerou Efésios o maior e o mais amadurecido de todos os escritos paulinos. McQuay era de opinião que, de todos os livros da Bíblia, Efésios era o mais convincente para a situação atual, tanto da igreja como do mundo. Aqui, Deus e o homem, Cristo crucificado e Cristo ressurreto, doutrina e música, pensamento teológico e viver diário, vida no lar e vida no mundo, experiência arrebatadora da segurança em Cristo e consciência de perigo iminente, calma íntima e turbulência externa no caminho da vida, reconciliam-se sob rios dos mais iluminados pensamentos que já cintilou na mente humana. A lógica do ensino paulino é que se deve apresentar a doutrina ou o alicerce da nossa fé para, a partir daí, buscar a prática do dever cristão. Nessa doutrina está incluído o fato de sermos escolhidos pelo Pai e assim nos tornamos um povo seu. Há muitas bênçãos envolvidas, as quais ultrapassam esta vida presente, pois são bênçãos celestiais. Toda essa sorte de bênçãos está destinada àquele que crê. O fato de sermos eleitos para sermos conforme Cristo é um estímulo à santidade e nunca desculpa para pecar. Vamos ler a Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 4 ao 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O comentário bíblico Beckham diz que as bênçãos destinadas ao povo de Deus não são acidentais, são resultados dos propósitos que foram estabelecidos na mente e espírito de Deus, antes da fundação do mundo. Paulo não tem a intenção de empregar essa frase em outro sentido, senão dizer que a escolha de Deus é eterna. É a determinação da mente divina antes de todos os tempos. Nossa salvação não é uma reflexão tardia, você entende? Mas o cumprimento da vontade gloriosa de Deus Pai. Este propósito é a eleição para uma vida santa e irrepreensível, que se baseia na predestinação à filiação. A eleição é uma afirmação básica da Bíblia. Por quê? Primeiro, ela enfatiza a verdade que a iniciativa em ocasionar a redenção do homem é tomada por Deus e não pelo homem. Segundo, a eleição ou a escolha de Deus não é arbitrária, de forma que alguns sejam destinados à salvação e outros à perdição, sem levar em conta a disposição de cada indivíduo. Os eleitos são constituídos não por decreto absoluto, mas por aceitação das condições do chamado de Deus. Terceiro, aqueles que respondem ao Evangelho em fé são designados os eleitos, os escolhidos, ou a eclesia, os chamados para fora. Eles são a igreja. Quarto, eleição e predestinação que resultam em nossa adoção como filhos e fornece a base para uma vida santa e irrepreensível, expõe a majestade superlativa da graça, glória e soberania e poder de Deus. A vontade ou o desejo de Deus em nos levar à filiação não é por mérito que possuamos, mas surge da sua pura bondade, originando-se numa única e exclusivamente liberdade de seus pensamentos e deliberação amorosa. Paulo escreve a sua carta com o intuito de fazer uma oração de gratidão
pois havia fé em Jesus e amor aos irmãos naquela igreja. Sua gratidão e alegria eram tanto que ele dizia: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-vos de vós nas minhas orações. De quem você tem se lembrado dessa forma e orado por? Mas também Paulo ora pedindo que o conhecimento deles seja cheio do Espírito, de sabedoria e de revelação. Quão importante é agirmos com sabedoria divina, quantos erros e sofrimentos desnecessários. Contudo, o seu pedido a Deus vai além. Ele diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual o sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. É maravilhoso saber que toda essa glória que nos está reservada advém da mesma operação da força, do poder de Deus, que se manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, elevando aos céus, onde está à direita do Pai, acima de toda e qualquer outra autoridade. Nessa ótica, então, precisamos compreender qual é a nossa atual condição humana. É impactante saber que, apesar de respirando, andando e fazendo todas as coisas fisicamente, mesmo assim estávamos mortos. Paulo apresenta os dois motivos pelos quais todos estão mortos. Primeiro, por causa dos delitos. Segundo, por causa dos pecados. A pessoa que ainda não nasceu de novo está morta, ou seja, fora da vida de Deus e separado dele por causa dos pecados. Nessa vertente, é possível nos lembrar do profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, denunciando que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Que estado triste e miserável do homem sem Deus. É como a distinção entre um corpo cadáver e o outro são. Já parou para pensar? Logo, essa é a condição espiritual de todos. Vamos ler a Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumávamos viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por naturezas merecedores da ira. O comentário bíblico Beckham diz que Paulo distingue pelo menos 5 características da vida que outrora seus leitores levavam longe de Deus. A primeira era uma vida de morte espiritual. Eles estavam mortos em ofensas e pecados. A morte espiritual é a morte de pecado, que é o estado de separação de Deus ocasionado por ofensas e pecados. A segunda característica dos pecadores é que eles andam segundo o curso deste mundo. Os homens espiritualmente mortos abandonam as normas e caminhos de Deus pelas normas e caminhos do mundo. Terceiro, estas pessoas andavam segundo o príncipe das potestades do ar. Este mundo tem um Deus, o diabo, e nós precisamos saber disso. Quarto, eles e Paulo também viviam nos desejos da carne. A vida era mantida dentro dos limites dos apetites e impulsos próprios da natureza humana caída, e dela provinha. Quinta característica, essas pessoas sem Deus eram por natureza filhos da ira. No estado pré-cristão, sem a ajuda do Espírito de Deus, os leitores, e Paulo também, estavam por natureza entregues ao pecado.
uma lei do pecado os controlava e assim caíam sob a ira de Deus. Outro aspecto é que éramos escravos. Um escravo não tem opção. E assim é aquele que segue o príncipe da potestade do ar. É um espírito que atua nos filhos da desobediência. Melhor dizendo, o homem sem Deus é direcionado por Satanás e faz o que lhe agrada, desobedecendo a Deus. Isso seria como uma estrada que se caminha ou um sistema que é proposto, o qual é chamado por ele no curso deste mundo. Assim como o rio que segue o curso d'água, assim também um homem sem Deus segue o mal sem saber qual será o seu fim, tendo um abismo diante de si. Vemos claramente que, nesse caso, os desejos da carne pendem para o pecado. As paixões são tão fortes que dominam a vida, pois não há alguma força espiritual. Não podia ser outra a consequência, senão a condenação, mediante ao fato de serem considerados filhos da ira. Sim, Deus muda a história de cada um de nós. Paulo alterna a sua visão de escravidão, condenação e morte para a misericórdia de Deus, usando a expressão "mas Deus". De fato, só mesmo Deus para nos dar vida juntamente com Cristo, para nos fazer ressuscitar com Cristo, bem como nos fazer assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você crê nisso? Vamos ler a Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 4 ao 7. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Todavia, Deus, mas Deus. Essas expressões, ou esta expressão, essas palavras, estão entre as mais notáveis da Bíblia. Deus escolheu salvar-nos, em vez de nos deixar continuar em pecado e viver eternamente no inferno com o demônio. Ele nos deu vida, vivificou-nos, ressuscitou-nos da sepultura do pecado e tirou-nos, podemos dizer, do cemitério, da cova, da morte. Ele nos faz mais do que isso, ele nos tornou membros de Cristo. Fomos vivificados, ressuscitados e assentados nos lugares celestiais com ele. Deus fez isto por causa da sua imensa graça e bondade para conosco. Bondade quer dizer que Deus não nos dá o que merecíamos. E graça, que ele não nos deu aquilo que merecíamos. Ou seja, somos feituras de Deus e em Cristo nós somos novas criaturas. Assim como Cristo na sepultura recebeu vida, ressuscitou e assentou-se à destra do Pai, assim também será conosco. Todavia, precisamos perguntar, por que Deus agiu assim para com os homens pecadores como nós? Paulo responde graciosamente que ele agiu assim porque ele é rico em misericórdia e nos amou com grande amor. A sua graça é riquíssima e nos leva a experimentar a sua bondade para conosco em Cristo. A salvação, portanto, é fruto da riqueza da graça de Deus e não das obras ou feitos humanos. Não há algo que possamos fazer para alcançar a salvação, pois um morto não pode fazer nada por si mesmo, não tem o fôlego de vida. Esse tema é encerrado mostrando que fomos salvos para as boas obras, não salvos por elas.
mas para executá-las. Somos cooperadores de Deus na construção desse mundo. E quando somos salvos, temos vida para fazer a vontade de Deus prevalecer sobre o mal. Uma vez salvos pela graça, somos convocados para realizar a vontade de Deus. E a sua vontade é manifesta por meio de maturidade e unidade da igreja saudável, a qual conduz ao serviço e crescimento. Destarte, Paulo apela para a prática da doutrina que acabou de expor. E ele começa realmente rogando, você vê isso no capítulo 4, verso 1, ou seja, apelando, pedindo que andemos de um modo digno, isto é, de acordo com o chamado. Paulo vai usar os termos lembrai-vos. E naquele tempo, para mostrar que no passado, sem Cristo, estávamos longe da comunidade da graça, vivendo sob o regime religioso feito por mãos de homens. Que triste saber que, sem Cristo, éramos estranhos às alianças da promessa e sem qualquer esperança e sem Deus no mundo. Vamos ler a Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, um muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. O apóstolo continua seu argumento dizendo: mas agora, em Cristo Jesus, vós, que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Assim sendo, uma vez que Cristo é a nossa paz, já não existe barreira de separação entre quaisquer pessoas. A parede de separação já foi derrubada e a inimizade desfeita. O objetivo do Senhor é sempre estabelecer a paz. Pela cruz, seja judeu ou gentio, ambos são reconciliados e superadas as inimizades. Se Jesus veio para evangelizar a paz aos que estavam longe, como nós, e aos que estavam perto, os judeus, nós, como corpo de Cristo, temos que fazer o mesmo. Somos a família de Deus e edificados sobre o mesmo fundamento dos apóstolos e profetas. Mas Cristo é a principal pedra de esquina. Se somos parte desse edifício, a casa de Deus, precisamos estar bem ajustados para fomentar o crescimento do grande templo santo para o Senhor. O comentário bíblico Beckham diz que, para Paulo, a situação difícil do gênero humano nunca é desesperadora. No plano de fundo tenebroso da morte espiritual, o apóstolo esboça uma caracterização fascinante da nova vida em Cristo. Há 3 características distintas desta nova vida. Primeira, é uma vida iniciada em Deus. Segunda, a nova vida em Cristo é vida de ressurreição. Como cristãos, quer judeus, quer gentios, tomamos parte na ressurreição de Cristo e também na sua exaltação. E terceira característica, obtemos a nova vida em Cristo. Não obtemos por boas obras, a essência da religião legalista. É interessante isso. O direito à libertação do pecado e da morte. Você entende? Não foi pelas obras, mas pela graça de Deus. Graça significa que tudo começou e termina com Deus. A salvação é, então, um presente de nosso Criador. Nessa lição, aprendemos parte do que Paulo ensinou aos Efésios. Se somos novas criaturas em Cristo, precisamos conhecer essa doutrina. Fomos alcançados pela graça, pois Deus nos elegeu para sermos conforme a imagem de Cristo. Porém, nossa condição era de total desespero.
pois estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O ser humano, sem a graça de Deus, está morto espiritualmente. Que será da eternidade? Deus muda essa realidade com o mesmo poder, o qual ressuscitou Jesus dentre os mortos. Assim como ele está sentado à destra do Pai no céu, somos nessa condição também chamados a evangelizar a paz e a edificar o templo santo para o Senhor. Para pensar e agir, Deus nos escolheu para sermos conforme a imagem de Cristo. É um privilégio inaudito e nos desafia a sermos santos como Ele é santo. E nunca deve ser uma desculpa para pecar. Todos os seres humanos estão destinados à perdição eterna, pois já estão mortos em seus delitos e pecados. Como você tem aproveitado as oportunidades para mostrar essa nova realidade àqueles que ainda vivem na ilusão? A igreja do Senhor está sendo construída a partir do momento que Jesus evangelizou a paz e quebrou todos os muros de separação entre as pessoas. Pense na igreja como o templo santo do Senhor e como você está contribuindo para o seu crescimento. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo e você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida para o seu tablet, celular ou computador. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Então você entra, se cadastra e pode então acompanhar não só essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 5 e o tema foi Regenerados para servir a carta aos Efésios. Gostaria de deixar ainda uma palavra de recomendação para todos aqueles que nos assistem, nos acompanham, mas não frequentam uma igreja evangélica. Procure uma igreja batista próximo da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida você vai ser bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre a lição, emita a sua opinião. Todas serão respondidas. Acione também o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas redes sociais para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esta lição. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.